E aí? Hoje a gente vai mergulhar a fundo em algumas décadas bem turbulentas, aquelas que vieram logo depois da Revolução Russa. O nosso papo é entender como é que uma revolução cheia de ideais acabou virando um Estado totalitário e, ao mesmo tempo, uma superpotência mundial. Pois é, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é justamente essa. É um paradoxo, né? Como um movimento que prometia libertar todo mundo, os trabalhadores, acabou criando um dos regimes mais opressores que a gente já viu na história. Vamos investigar isso aí. Para a gente entender essa história complexa, vamos passar por 5 momentos-chave. Primeiro, a gente fala da Revolução em si e da Guerra Civil que veio depois. Aí, a gente vê como a União Soviética foi criada e a briga que rolou para ver quem sucedeu Lenin. Depois, claro, a era Stalin e, para fechar, a gente analisa o preço altíssimo de se tornar uma superpotência. Então, vamos lá. Começando pelo começo, os bolcheviques tomaram o poder. A cabeça deles estava cheia de grandes ideais, só que a realidade da Rússia era outra. Os desafios apareceram na hora e foram brutais. E isso colocou tudo à prova logo de cara. E aqui, a gente já vê o primeiro grande choque entre o que estava no papel e o que aconteceu na prática. A ideia original do marxismo era chegar numa sociedade comunista que, no fim das contas, nem teria um Estado. Mas o que acabou acontecendo na Rússia? Uma economia inteirinha controlada pelo Estado, ou seja, um desvio gigantesco do plano original. Uma das primeiras coisas que o Lenin fez e que foi super decisiva foi tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Isso foi popular, muita gente gostou, só que teve uma consequência que ninguém esperava. Abriu as portas para um conflito interno que foi ainda mais devastador: a Guerra Civil. E essa guerra foi feia. De um lado, o Exército Vermelho, dos bolcheviques. Do outro, o Exército Branco, que era basicamente uma mistura de todo mundo que era contra eles. E o Exército Branco ainda tinha ajuda de outros países. Só que o Exército Vermelho tinha uma carta na manga: o apoio de muitos trabalhadores e camponeses. Isso fez toda a diferença para eles vencerem. Mas olha, a brutalidade dessa guerra foi tanta que ela meio que normalizou um nível de violência que ia ter consequências terríveis lá na frente. Bom, o Exército Vermelho venceu e o poder comunista se consolidou. Mas essa vitória também deixou um problemão bem claro. As primeiras tentativas de acabar com a propriedade privada e socializar tudo tinham sido um desastre. A produção simplesmente despencou. Era óbvio que eles precisavam de um plano B. E esse plano B foi a nova política econômica, a famosa NEP. Foi, na verdade, um passo para trás, bem pragmático do Lenin. Ele sacou que para dividir a riqueza, primeiro era preciso, bem, criar essa riqueza. E aí, numa baita ironia, ele voltou a permitir algumas práticas capitalistas, tipo pequenos comércios e fazendas privadas, para tentar salvar a economia socialista. Imagina o debate que isso gerou no partido. Era uma traição ou era um passo necessário para sobreviver? Ok, com o poder mais firme e a economia tentando se ajeitar, chegou a hora de dar um nome oficial e uma estrutura para esse novo governo que ia comandar aquele território gigantesco do antigo império. E foi assim que, em 1922, nasceu oficialmente a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É muito importante entender isso. Ela foi construída em cima do que sobrou do Império Czarista, com a Rússia ali bem no centro de tudo. Mas, claro, criar um país desse tamanho levantou uma pergunta imediata: quem é que vai mandar nisso tudo? Pois é, essa união nova em folha logo ia encarar o seu primeiro grande teste. A pessoa que era a cola de tudo isso estava prestes a sair de cena, e isso abriu espaço para uma briga que ia definir todo o futuro da União Soviética. Em 1924, Lenin morre, e a morte dele deixa um vácuo de poder gigantesco. Na hora, dois de seus principais aliados aparecem como os mais cotados para assumir. Só que eles tinham visões completamente opostas sobre o que fazer. De um lado, a gente tinha Leon Trotsky. O cara era o líder carismático, o criador do Exército Vermelho. Ele acreditava na revolução permanente, ou seja, que o comunismo só ia dar certo na Rússia se a revolução se espalhasse pelo resto da Europa. A visão dele era global. Do outro lado, Joseph Stalin, o burocrata, o secretário-geral do partido. Ele era mais pragmático e defendia a ideia de socialismo em um só país. Para ele, o negócio era fortalecer a casa primeiro. E essa frase aqui, olha, ela mostra perfeitamente a diferença de personalidade entre os dois. Trotsky era um intelectual, gostava do debate. Já o Stalin enxergava tudo pela ótica do poder. Para ele não existia discordar. Se alguém discordava, estava desafiando.
E essa mentalidade transformou a política numa briga de vida ou morte. Não tinha mais espaço para oposição. Com o Trotsky derrotado e depois exilado, Stalin conseguiu o controle total. E aí começou um período de quase 30 anos que ia transformar a União Soviética para sempre. Essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma ideia do tamanho do poder de Stalin. Pensa só, de 1924 até 1953. São quase 30 anos no comando. É tempo mais do que suficiente para virar um país de cabeça para baixo. E a grande jogada econômica do Stalin foram os planos quinquenais. A ideia era até simples, mas muito ambiciosa. Pegar toda a força do país e focar em algumas metas específicas para industrializar a União Soviética numa velocidade absurda. E o primeiro passo era criar uma indústria pesada, que serviria de base para todo o resto. Agora, no campo, essa industrialização veio na marra, com a coletivização. Foi aí que surgiram os kolkhozes. Eram fazendas onde, na teoria, a propriedade era coletiva. Só que, na prática, o Estado controlava tudo e pegava a maior parte da produção. Muitas vezes, não sobrava quase nada para os camponeses que trabalhavam ali. E tinha também os sovkhozes, que eram ainda mais diretos. Eram fazendas do próprio Estado, e os camponeses eram basicamente empregados. Nos dois sistemas, o resultado era o mesmo. Uma vida de trabalho pesado, quase desumano, para receber o mínimo para sobreviver. Tudo isso em nome das metas de produção do Estado. E quem reclamasse, qualquer um que resistisse a essa coletivização ou a qualquer outra política do governo, era simplesmente esmagado. Opositores ou qualquer pessoa que fosse vista como uma ameaça acabavam nos gulags. Aquele sistema gigantesco de campos de trabalho forçado, a maioria lá na Sibéria congelada, onde um número incontável de pessoas morreu de fome, de frio e de exaustão. E tudo isso leva a gente para o nosso último ponto. Agora a gente vai encarar o resultado de todas essas políticas, o custo humano gigantesco que está por trás da transformação da União Soviética em uma superpotência. Esse é o grande paradoxo da era Stalin. De um certo ponto de vista, os planos dele deram certo. A URSS se tornou uma potência militar, uma potência econômica, mas esse crescimento todo foi construído nas costas de milhões de pessoas, com base na exploração e no sofrimento. É difícil saber os números exatos, mas a estimativa é na casa dos milhões. Milhões de vidas perdidas. Pessoas que morreram de fome por causa da coletivização, que morreram de trabalho escravo nos gulags, ou que foram eliminadas nos expurgos políticos, que tiraram do caminho qualquer um que Stalin achasse que era um inimigo. E é com essa pergunta que a gente termina. Uma pergunta que ecoa até hoje. A justificativa na época era que o sacrifício de milhões de pessoas era necessário para um bem maior. Mas a que custo? E no fim das contas, quem é que decide o que é esse bem maior? Essa é a questão perturbadora que essa história toda deixa pra gente pensar.